para o Francisco Rocha, da Escola Portuguesa de Salvamento. Portanto, não precisa muito das apresentações, que ele já está farto de falar. Mas é uma pessoa, portanto, também com um grande conhecimento da área, que nos vai trazer aqui uma coisa que não vai ser a primeiros corres, mas é uma coisa que eu acho que também é muito importante falarmos, uma vez que estamos a falar de sobrevivência, preparação e sobrevivencialismo, que é sismos em Portugal, uma realidade nossa. Francisco, Ora, é tudo boa. teu. Agora sou eu a falar, não é verdade? Agora podes falar à vontade. Pronto, antes de mais, obrigado, Paulo, pelo convite. E olá a todos. A maior parte que está aqui, acho que quase todos nós nos conhecemos, por isso é como o Paulo disse, não há muitas apresentações. E é claramente um gozo estar aqui com vocês e partilharmos aqui. Eu acho que isto acabou por ser um bocado de tertúlia, isso, Paulo, acabaste de transformar isto, até porque é uma parte positiva das coisas. E eu vou começar esta apresentação com uma coisa. Esta apresentação eu e o Paulo fizemos-la há uns meses já atrás, no Quake, que é um museu do sismo de Lisboa, antes do sismo, ok? Antes do sismo, do último sismo que houve, ok? E foi por causa do sismo da Turquia, na realidade. E eu vou começar a apresentação a fazer um comentário claro, que é o problema de nós termos a memória de peixinho, é que damos a volta ao aquário e esquecemos, damos a volta ao aquário e esquecemos. Isto é a memória chamada memória de peixinho. E estas coisas só se falou-se em fevereiro, porque aconteceu um terremoto na Turquia, e tornou-se a falar nos nossos mídias, nas televisões, porque aconteceu agora um terremoto em Marrocos. Mas entrou outra vez agora uma nova guerra, e esquecemos outra vez do risco sísmico em Portugal. E eu costumo brincar um bocadinho, quando vou fazer estas apresentações, em relação ao risco sísmico em Portugal, porque nós achamos que é algo de 1755. No 1 de novembro de 1755, nós tivemos um grande sismo em Portugal. E esse é o primeiro porquê de nós, às vezes, não pensarmos nas coisas corretamente. Porque, infelizmente, okay, o último grande sismo em Portugal, e eu repito, infelizmente, o último grande sismo em Portugal não tem nada a ver com 1755. O último grande sismo em Portugal dá-se a 28 de fevereiro de 69. 28 de fevereiro de 69. E só para nós compararmos as coisas, o sismo que se dá a 28 de fevereiro de 69 em Portugal, okay, teve a intensidade de 6.9. Só por curiosidade, o sismo do Haiti, que matou 278 mil pessoas, tem intensidade de 6.4. Okay? E essa é uma coisa que nós temos de ter a noção. É que, na realidade, nós temos risco sísmico em Portugal, ok? Temos um grande risco sísmico e já agora, por curiosidade, nós temos outros sismos em Portugal, muitos sismos falados, por exemplo, o sismo de Benavente, que é muito falado, mas o sismo que se deu em 28 de fevereiro de 69 aconteceu exatamente no mesmo local que aconteceu o sismo de 1755, de 1 de novembro. Ok, estamos a falar de uma garganta que é a junção da placa euroasiática com a placa africana, ok? Dá-se ali a 300 km do Cabo de São Vicente, ou Cabo de Sagres, como a gente vulgarmente o conhece, nem sequer se dá em Portugal, ok? Ele dá-se entre Portugal digamos, e Marrocos, que são os dois países mais próximos, e é aí que se dá os grandes sismos que têm a ver com uma junção ali de placas e um fenómeno que se dá ali. E esse é um dos grandes problemas que nós temos, porque na realidade nós temos sempre a ideia longínqua de um grande sismo em Portugal. Mas, senhores, tirar isto de paradoxo, nós temos grande risco sísmico em Portugal, ok? Nós temos um grande risco. Eu tenho aqui na minha biblioteca à frente, tenho ali um livro escrito pelo Mário Lopes, um dos grandes técnico escreveu, que diz Sismos e Edifícios em Portugal, ok? E é um livro com muitos anos, é um livro bastante grosso, com muitos anos, e que já falava, e que foi que mudou a perspectiva do risco sísmico e as construções em Portugal, e que foi que desenvolveu uma tal norma que veio a sair, que era para os edifícios ter medidas antissísmicas. Por isso, nós temos risco. Agora, e se nós não tivéssemos risco sísmico, e eu vou dizer isto um bocadinho politicamente incorreto, se nós não tivéssemos risco sísmico, as últimas obras que houve da Assembleia da República foi com medidas antissísmicas. A renovação da Assembleia da República, em Portugal, foi para criar medidas antissísmicas, caso houvesse um sismo em Portugal, os nossos senhores ministros tivessem a sua cadeira segura. Okay? Por isso nós temos risco sísmico em Portugal e não vale a pena estarmos a afastar esta ideia e pensarmos que isto acontece aos outros. E agora Marrocos é um sítio próximo, nós devemos pensar nisso. Tivemos nos últimos 15 anos um no sul de Espanha, em Algeciras, por isso nós temos que pensar que existe na realidade risco sísmico.
Qual é o problema destas coisas todas? É o que nós temos ensinado às nossas crianças e às nossas populações nos últimos anos. É o que é que se deve, na realidade, fazer numa situação sísmica. Okay? Infelizmente, nós somos ainda dos poucos países do mundo, ok, que nós ensinamos às nossas crianças na escola que se houver um sismo, devem se meter debaixo das mesas. Okay? Mas, senhores, eu convido vocês todos a fazer uma pesquisa na internet, e é muito simples fazer essa pesquisa, ok? E metem uma coisa que se chama Triângulo da Sobrevivência ou Triângulo da Vida. E vocês vão ver a biografia toda mundial, vai dizer que é completamente contraindicado meter-se debaixo das mesas. Eu faço um convite a vocês fazerem uma retrospectiva para trás, olhem para a Turquia, olhem para os edifícios colapsados em panqueca e digam qual é a mesa que aguentava literalmente a carga de uma laje de betão com 2.500 quilos. Eu convido-vos a vocês dizerem isso, porque nós mudámos a construção nos últimos 30 anos. Okay? Eu tinha uma construção antigamente que era literalmente bigamento de madeira, okay? E tinha mesas de cozinha ou de sala que eram mesas em madeira estrutural. Hoje em dia nós temos mesas de marcas sabemos perfeitamente quais é que são, não vale a pena estar aqui a referenciar, que são fraquíssimas, com pernazinhas, por exemplo, esta mesa aqui minha de escritório, se puser os meus braços em cima, ela abana por todos os lados, e eu tenho uma construção por cima de mim, que é betão armado estrutural. Por isso, nenhuma mesa vai literalmente aguentar com a carga desse colapso. Por isso, não há nada atualmente, e podemos dizer que há 30 anos atrás, várias entidades fizeram, mesmo vocês podem encontrar na internet estudos, okay, a dizer que o melhor local para sobreviver numa situação sísmica é imediatamente ao lado dos objetos e nunca debaixo dos objetos. E quando se fala em imediatamente ao lado dos objetos, objetos robustos, que não vão desaparecer. Estamos a falar de um armário, uma cômoda que seja robusta, que mesmo que ele vá partir, o volume por ele ocupado não vai desaparecer. O que quer dizer que vai criar uma coisa que se chama o void, que é o espaço de vida ao lado dele. Okay? Por isso é chamado para nós tecnicamente o void, o espaço de vida ao lado. Por isso as pessoas sobrevivem ao lado dos objetos e não literalmente debaixo dos objetos. Okay? Não é debaixo de uma cama, não é debaixo de uma mesa, é literalmente ao lado dos objetos. Há outros sítios, ok? Por isso, objetos robustos será o ponto essencial, mas há outros sítios, que é, por exemplo, eu na própria minha casa, identificar quais é que são as paredes mestras, quais é que são as paredes estruturais, os pilares, onde eu tenho uma garantia de segurança para caso haja alguma coisa, eu consiga literalmente pôr lá. Depois perceber outra coisa muito importante, que é, nós, equipas de salvamento, infelizmente, a capacidade de penetração é reduzida. Se vocês escolherem uma parede mestra, que é literal, uma parede mestra não, porque não vai haver paredes mestras nessa zona, mas, por exemplo, um pilar estrutural que é no meio de um edifício, o que é que me vai acontecer? É que se calhar eu até vou sobreviver nesse local, mas as equipas de salvamento, nem a capacidade de detecção é a mesma, através dos geofones, georradares, câmaras térmicas e todo aquele equipamento que a gente usa, não vai ser a mesma capacidade, porque tem mais profundidade de captação. Os cães pisteiros vão ter mais difícil em detectar odores, porque está mais afastado do exterior, e nós, em termos de penetração, vamos demorar muito tempo, ou até vai ser impensável eu conseguir chegar às nossas vítimas lá. Okay? Isto é o que nós temos que ter noção. Depois, temos aqui toda esta panóplia de situações que nós devemos pensar, que é literalmente o nosso ensino está completamente mal, não é uma questão de, é mesmo mal, nós devíamos ensinar as crianças a agir de forma diferente. Depois temos, o que já temos vindo a falar também neste congresso, é que as pessoas na realidade não estão preparadas. Eu falo, se nós fizéssemos um inquérito ou uma base estatística, como o Moragão estávamos a falar, se nós perguntássemos em Portugal quem é que tem uma mochila de emergência, não estamos a falar deste grupo aqui, senão íamos ganhar, mas quem é que tem uma mochila de emergência na realidade pronta para si e a sua família, em caso haja qualquer situação, e neste caso estamos a falar de sismos, que na realidade tenham lá tudo que é essencial para sobreviver. Por exemplo, eu tenho, como vocês repararam, um bebê agora 3 meses. Eu preciso ter fraldas e leite para ele. Ok? Isto é estratégico. Eu preciso ter essas coisas dentro desse kit de emergência. Mas eu preciso ter uma coisa muito mais importante, que é dado muito pouco valor. Por exemplo, na Turquia, infelizmente, aconteceu situações destas. E nós temos que dar esse valor. Como é que eu faço sair de casa prova que aquela criança literalmente é minha? Okay? Os documentos, a coisa mais essencial, nós sairmos de pijama
ou de boxers, como eu durmo durante a noite, porque a casa está a tremer, eu não vou ter tempo de vestir nada nem calçar nada, muito menos de pegar nos meus documentos. Como é que eu faço prova que aquela criança é mim? É coisas tão básicas quanto isso. Coisas que devem estar nos tais kits, devem estar perfeitamente identificadas, devem estar à entrada da casa, no local onde nós conseguimos agarrar e no local onde nós conseguimos sair. Por isso, nós estamos a falar de coisas que são essenciais de cidadania, eu falo mesmo de cidadania, são essenciais para a nossa sobrevivência, porque nós temos o risco sísmico. A ideia que nós temos da utopia, que nós não temos um risco sísmico, que nós não temos aquilo que pode acontecer na Turquia, que nós não temos aquilo que pode acontecer. A única diferença é que nós, em 1755, tínhamos habitações em madeira, com alguma resistência, e literalmente segundo andar em termos de edifícios estruturalmente. Nós hoje em dia, se olharmos a sul, ok, a sul de Leiria, nós temos edifícios em altura, ok? Nós temos uma zona Algarvia, que é a zona mais afetada, porque toda a gente diz que o sismo foi o sismo de Lisboa. Mas, senhores, não houve nenhum sismo em Lisboa. O sismo foi a 300 km do Cabo de Sagres, São Vicente, ok? Que fica afastado de Lisboa. Agora, em 1755, havia Lisboa e para baixo era Campos. Ok? Não havia nada, porque o sismo nunca se deu em Lisboa. O sismo claramente deu-se muito afastado de Lisboa. Se hoje em dia se der um sismo no mesmo local, nós estamos a falar numa zona algarvia, por exemplo, se nós pegarmos na zona algarvia em agosto, nós temos lá 4 milhões de habitantes. Okay? Nós temos lá 4 milhões de habitantes, ok? É em construção em altura acima de 20 andares. Okay? Por isso, o risco em termos de vulnerabilidades é enormíssimo. Okay? Sem continuar, vindo para cima e apanhando Lisboa, como é lógico. Agora, em 1795, o maior dano não foi pelo colapso de edifícios, porque continuo a dizer, estamos a falar de construção que até resiste, porque era em madeira, até tem alguma resistência. Nós estamos a falar que em 1795 a maior parte das mortes foram causadas pelos incêndios e a seguir pelo tsunami. Okay? Não foi pelo colapso de edifícios, porque existe até um termo que nós utilizamos muito na gíria destas coisas, não há nenhum sismo que mate pessoas. Nenhum sismo mata pessoas. O que mata pessoas são as estruturas, o edificado. Okay? Porque os sismos matam pessoas. Se eu estiver no meio do Saara e acontecer um sismo, eu posso abanar, cair, mas o sismo não me vai matar. O que me vai matar é claramente o edificado. É aquele sítio que eu estou, a estrutura que eu estou, que me possa ser afetada. E esse é um dos grandes problemas que nós não associamos a isso. A maior parte da população não está ciente do risco. Continuamos com aquilo que eu disse no início, que é a memória de peixinho. Lembramos-nos quando as catástrofes acontecem. Foi na Turquia. Eu estou a falar de Turquia e Marrocos porque foram os últimos, mas na realidade, se nós formos a ver e andarmos para trás, nós temos aí um grande número de sismos, o Equador, o Haiti, a zona da Ásia, o do Japão, o da Tailândia. Se nós começarmos a ver aí, está todos os dias a acontecer, mas aí não interessa politicamente, todos os dias está a acontecer sismos no Afeganistão. Todos os dias está a acontecer sismos no Afeganistão, de 6 ponto tal, estão sempre a acontecer. Só que o Afeganistão, pronto, aquilo já não há muito lá a fazer, infelizmente. Aquilo às vezes até parecem mais bombas do que sismos. Mas a realidade é essa, o risco sísmico cada vez é algo mais evidente e infelizmente nós não olhamos para isso como um risco, não estamos preparados. Por isso, é uma realidade em Portugal, sem dúvida nenhuma, é uma realidade que a maior parte das pessoas não estão preparadas, é uma realidade que o nosso ensino escolar, infelizmente, não foca isso. Todas as situações de simulação que existem em empresas, okay, todas as situações de simulações que existem em escolas, todas as situações de emergência que existem em edifícios públicos batem o incêndio. Eu pergunto-vos, a vocês todos que estão aqui à minha frente, digam-me o último incêndio que houve numa escola em Portugal. Digam-me o último incêndio que houve na escola em Portugal. Eu não me lembro de nenhum incêndio numa escola em Portugal. Eu não tenho registro de nenhum incêndio numa escola em Portugal. Ok? Eu não tenho registro. E se fosse era na cozinha, era uma coisa controlada, porque eu não estou a ver os miúdos, mesmo que peguem fogo um caixote de lixo, começar a arder a escola, porque não temos assim tantos materiais combustíveis quanto isso. Por isso, nós batemos no incêndio nas escolas e nós formatamos pouco para os simulacros sísmicos, ok? A realidade é essa. E mesmo nós, e isto é para nós já, nós também não treinamos a nossa família para uma situação sísmica, ok? Mesmo nós não treinámos uma família e a minha esposa fez-me uma proposta este ano interessantíssima.
porque eu tenho ali junto à porta, até tenho, o Paulo conhece o saquinho do Quake, que eu trouxe aquele saquinho do Quake, que é em caso de emergência levar, e é estanca, até uma coisa engraçada, trouxe o saquinho, pus à porta, tenho lá as nossas coisas, para nós três, e a minha esposa fez uma proposta, que é as prendas de Natal deste ano, ser um kit de emergência para a família, ok? Não, eu aceitei essa proposta. Eu disse, olha, às vezes andamos à procura, literalmente, de ideias para fazer, e ela falou isso. Porquê é que a gente não dá um kit de emergência aos nossos familiares? Está comprada a ideia, está comprada. Pelo menos um pequeno passo, literalmente, vamos fazer e vamos comprar um kit de emergência, montar, e vai ser a prenda de Natal que nós vamos dar aos nossos familiares. Um kit de emergência, okay? Pelo menos para tentar começar a sensibilizá-los para a situação de emergência. E eu estou a falar de situações de emergência sísmica, mas infelizmente nós estamos com as guerras à porta, estamos com as tempestades à porta, não é? Eu costumava dizer que até há 6 anos atrás as tempestades não tinham nome, agora têm todas nome. Agora está aí o Bernardo, acho que o Bernardo está aí a chegar neste fim de semana, mas nós precisamos a ter as tempestades com nome. Por isso, é normal que as coisas comecem a acontecer. É normal que nós tenhamos coisas que temos que nos habituar, porque tem a ver com meteorologias, ou clima, vamos dizer assim, alteração climática, com poluição, seja o que for. Agora, em relação ao risco sísmico em Portugal, acho que é mesmo isso. O problema de nós pensarmos que existiu o último grande sismo em Portugal em 1755 e não vermos que houve um grande sismo, ok, em 69, onde houve cidades de Portugal que desapareceram do mapa. Cidades de Portugal que desapareceram do mapa. O único problema é que em 69 nós vivíamos numa ditadura e não morreu ninguém de causa direta do sismo. Ninguém morreu de causa direta do sismo, por isso é espetacular. Okay? Houve muitos colapsos de edifícios, mas ninguém morreu de causa direta do sismo. Mas já naquela altura houve cidades, ou melhor, vilas, vamos falar assim, que nunca o socorro chegou lá. Okay? Nunca ninguém chegou lá. Por isso as pessoas safaram sozinhas, porque já fazia parte das suas costumes e políticas. Estamos a falar em 69, por isso estamos a falar que era normal. Mas a realidade é para nós termos isso como uma situação ciente. Por isso, questões aí, pessoal? Bora, para a gente não estar aqui eu só debitar informações. Aqui o Carlos Batista escreveu, prenda de Natal igual a kit de emergência, gosto. Acho que vendeste bem o peixe. A ideia não é minha, é da minha esposa, por isso tem que comprar a ideia. Olha. Pessoal, há questões que queiram levantar aí ao Francisco Rocha. Também ali no YouTube, questões que queiram levantar, que é para depois ele poder aí responder. Em relação a este tema, enquanto o pessoal aí coloca perguntas, em relação a este tema, há aí uma pergunta que ficou para trás, eu acho importante. Por exemplo, uma das coisas essenciais para ter nestes kits de emergência preparado para sismos é, sem dúvida, o rádio de comunicações, seja ele até mesmo aquele, o PMR, que a gente chama o PMR, aquele que se compra de venda livre no IKEA, no Reiki Park, pronto, não interessa. É importante ter esse rádio, porquê? Se acontecer alguma coisa dentro do edifício que eu fique encurralado, é uma capacidade de falar para as equipas de exterior cá fora. Okay? É daquelas coisas que normalmente as equipas somente estão formatadas para fazer scan de abertura. Okay? Há um elemento da equipa que é o responsável pela busca, que normalmente também tem a obrigação de pôr um rádio em scan livre, que vai passar as frequências todas. Quer dizer que se nós estivermos encurralados dentro do edifício e tivermos a possibilidade de ter um simples PMR, seja ele no canal que tiver, e se tentarmos falar cá para fora, vai haver uma altura que o scan vai passar por cima e que pode ser essencial para nós falarmos para a pessoa dentro do edifício. Eu não sei se vocês têm noção de, infelizmente, atenção, que este aqui é assustador, de quantas pessoas que não morrem do sismo e morrem literalmente com falta de comida e água principalmente no sismo, que não são encontradas a tempo pelas equipas de salvamento, ok? Há uma panóplia de pessoas, literalmente, que não são encontradas a tempo pelas equipas de salvamento, que ficaram em voids, em espaço de vida, mas que não conseguem chegar à água, principalmente, e à comida, e acabam por ser encontradas depois no que a gente chama a fase 5, que é a fase das retroescavadoras, sem dano nenhum físico, morreram desidratadas e subnutridas. Okay? Há uma grande panóplia, quer dizer que nunca chegou a ajuda deles. Imaginem a agonia de estar num sítio desses e se calhar até ouvir barulhos, eu vou falar assim se calhar, porque não há nada que nos possa dizer isso, mas se calhar até ouvir barulhos cá em cima e nem sequer as equipas conseguir comunicar para chegar a essa pessoa. Francisco, tenho aqui uma pergunta, talvez tenhas experiência ou saibas, por exemplo, em avalanche agora é quase obrigatório quem anda nessas andanças andarem claro. Com um beacon, um transformer, exatamente.
achas que isso é uma coisa útil para o ambiente urbano? Ou seja, nos escombros urbanos isso consegue emitir sinal ou achas que é irrelevante? O Arva Reco funciona em ambiente urbano. O problema é que nós tínhamos que padronizá-lo, ok? O Arva funciona perfeitamente. Aquilo é um espelho repetidor, aquilo é um sistema muito simples. Aquilo, por exemplo, as minhas botas de ski têm isso e o meu casaco também tem um Arva, ok? Aquilo não tem manutenção, aquilo compra-se e é definitivo e funciona literalmente por um receptor. A gente tem um aparelho, por acaso, eu podia ter tê-lo aqui, nós temos um receptor que emite um bip, ok? E aquilo basicamente é tipo um detector de metais, faz pi, 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 e a gente aproxima-se. Claro que sim, isso funcionaria. O problema é que tinhas de ter isso padronizado, porque, por exemplo, nós das equipas de busca de salvamento urbano não utilizámos um ARVA, utilizámos em avalanche, mas não utilizámos um ARVA. Se calhar seria um mecanismo para estar protocolado, mas era preciso nós mudarmos muito no sistema de protocolo de emergência em termos mundiais, mas não é uma má ideia. Eu nunca tinha pensado no ARVA como um dispositivo possível para o salvamento urbano, mas olha que tem que haver aí algum gajo com carola que pense nisso como dispositivo de localização para salvamento urbano. Eu lembrei-me porque nós falamos muito nas mochilas e tudo, quer dizer, eu estou em vias de sair, mas neste momento ainda moro num prédio originalmente pombalino, que depois despetaram com um andar em cima, em que eu tenho a garantia que se houver aqui algum sismo digno de nota, isto vai tipo versão panqueca. Tanto que eu tenho um bilhete no meu bob, numa das minhas inúmeras mochilas, a oferecer a mochila a quem encontrar, porque claramente eu vou estar em versão panqueca também num edifício destes. Porque depois também há que ter um bocado essa consciência que é, eu sei que neste edifício eu não é possível haver salvação, ou seja, não, a pessoa também tem que ter consciência onde é que quer estar e os riscos que está a assumir. Nesta zona de Lisboa onde eu estou, eu sei que não é viável, a não ser que haja assim uma entidade muito específica que me queira proteger, porque os prédios de facto não estão, e mesmo quando saíram as legislações, etc., quase ninguém as aplicou. Esse é um problema, e nós olhámos para a Turquia, havia zonas completamente arrasadas e havia edifícios intactos em pé. E claramente nós conseguimos verificar quais eram os edifícios que tinham medidas antissísmicas, foi que eles ficaram em pé. E esse é um problema que os especialistas mais na área da engenharia têm vindo a falar nos últimos anos e continuam a dizer após acontecer o sismo. Falaram na altura quando é fazer aquelas situações de entrevistas nas televisões após o sismo da Turquia, vinha sempre especialistas na área da construção falar, falou-se nessa altura, foi agora Marrocos, falou-se outra vez, mas o problema é que isto esquece, toda a gente na realidade esquece, e depois há aí uma panóplia de senhores políticos que vêm dizer que nós estamos seguros, que os edifícios cumprem todos a lei. Quem já construiu uma casa sabe perfeitamente que tem que se fazer para instalar gás, inspeções, para se instalar telefone, inspeções, para se instalar luz, inspeções, para tudo, mas ninguém vai fazer inspeções dos alicerces, ok? Ninguém vai fazer inspeções na parte da construção de alicerces, por isso é uma panóplia de coisas que na realidade não são cumpridas, por isso que são muitos edifícios que não têm resistência antissísmica. Mesmo assim, e tu estás a dizer que a tua casa não vai existir, eu não sei, porque é um comportamento. As ondas P e as ondas S têm comportamentos completamente diferentes. E às vezes há aquela casa que até não tem medidas antissísmicas e naquele alinhamento não colapsou. São coisas, podes dizer que é o fator de cima, não sei qual é o fator, mas são situações que podem acontecer. Agora, mesmo que colapse, continuo a dizer, tu tens espaço de vida. Por exemplo, eu já percebi atrás tens um cofre de armas. Okay? Tens um cofre de armas atrás de ti. Ao lado desse cofre, desculpa lá, mas tu tens espaço de vida. Mesmo que caia todo o telhado, vai-te criar um void. É um cofre, não deixa de ser literalmente um objeto resistente e robusto. É isso, é nós termos nas nossas habitações identificados locais que possam resistir ao colapso. Porque é mesmo isso, mesmo caído em panqueca. Nós temos uma situação que foi no Bangladesh, nada teve a ver com o sismo, okay? De uma miúda de 16 anos que ficou 14 dias debaixo de colapso. Ela foi tirada ao fim de 14 dias debaixo de um colapso. O colapso não se deu por sismo, o colapso deu-se literalmente por uma falha estrutural do edifício por excesso de carga. Era uma indústria de tecidos, produção de tecidos, deu-se um colapso estrutural, ele colapsou totalmente em panqueca, é uma coisa inacreditável, e já numa fase de recuperação de cadáveres, a miúda com 16 anos foi tirada com 14 dias após, porque ela tinha acesso à água, ela teve acesso à água.
ok? E fez com que ela, na realidade, sobrevivesse a essa situação. Por isso, há situações inacreditáveis de sobrevivência. Nós, na Turquia, tirámos uma senhora com 42 anos de um espaço inacreditável. Nós temos um vídeo na internet a mostrar isso, uma coisa que tivemos que perfurar 5 ou 6 metros por baixo completamente da zona colapsada do edifício, um edifício em altura, e ela estava ao lado de um frigorífico, ok? Ela subiu ao lado de um frigorífico, por isso. Agora, nunca tirei ninguém, e acho que nenhuma equipa que eu conheça tirou alguém debaixo de uma mesa, isso é verdade, ok? Debaixo da mesa não tirou-se ninguém, por isso a realidade é essa. Agora, o que é que se falava das mesas e que ainda se fala? É que se for um pequeno sismo, é normal que possa haver coisas que possa cair em cima de mim. Ok? A mesa era para proteger o candeeiro que caísse em cima de mim. Oh, meus senhores, olhem para a vossa construção hoje em dia, onde é que vocês têm candeeiros que possam cair em cima de vocês? Não há candeeiros que possam cair em cima de vocês. O que vai cair é outras coisas. Os armários podem cair em sobra. Os armários devem estar fixados à parede. É uma regra básica. Se nós fixarmos os armários à parede, os armários não vão cair em cima de mim. Isso é regra básica. Por isso, o que a mesa vai fazer não vai fazer nada que seja efetivo, não vai aguentar com a estrutura do botão armado, como vai cair em cima. Okay? Se calhar, se eu me encostar à esquina da mesa, se eu me recolher, puser-me na posição de segurança de avião, vamos falar assim, a posição de segurança de avião, a posição fetal, e eu se calhar vou sobreviver. Agora, não é, claramente, debaixo da mesa, agarrado à perna da mesa, como eu vejo algumas imagens. Hoje em dia, como é que eu vou explicar a uma criança de 3, 4, 5 anos para escolher uma mesa robusta? Porque é que é para ela uma mesa robusta? Se eu te explicar na escola que é para meter debaixo de uma mesa, se eu tiver uma mesa de sala que é em vidro, ela vai se meter debaixo de uma mesa de sala que é em vidro. Não vai se meter literalmente debaixo de uma mesa que é robusta, ou se calhar, como eu continuo a dizer, não há uma mesa robusta nas nossas casas hoje em dia. Eu não tenho uma mesa robusta em casa. Okay? Eu acho que ninguém tem, a não ser nas casas dos nossos avós, dos nossos pais, que são casas das aldeias, onde na realidade as mesas eram feitas ali, bem feitas, vamos falar assim. Eram feitas com troncos de árvore. Mais ou menos isso. Francisco, tenho aqui uma questão no YouTube que é: quão importantes são os cães de busca nos eventos pós-sismo na procura de pessoas? Toda a importância do mundo e mais alguma. Okay? Nós temos vários equipamentos. A busca hoje em dia divide-se em busca técnica e busca sinotécnica. Okay? A sinotécnica, claramente, são os cães e a busca técnica é os equipamentos. Claro que nós, nos últimos anos, evoluímos em equipamentos tecnológicos. Okay? Nós temos 3 principais equipamentos de busca, que não é de busca, na realidade é o que a gente chama setup, que é levantamento de cenário, é o overview, tecnicamente é a vista aérea, que é o drone, sem dúvida nenhuma, a disposição dos drones. Hoje em dia nós chegamos ao cenário, a primeira coisa que mandamos é o drone para cima, mas é para nos dar um overview, é para nos dar uma vista por cima, até para o resto das equipas entrar. Por isso eu não vou considerar que seja um equipamento de busca, porque ele na realidade não faz busca, ele prepara a busca. Depois temos 2 equipamentos tecnológicos que são muito usados, que é o vibrafone e o georradar. O vibrafone o que é que faz? São sensores, são colocados em cima da estrutura e ouve literalmente pancadas, ok? Se eu estiver a bater lá dentro, que é uma coisa, por exemplo, vamos falar que vocês devem fazer, se estiver debaixo da estrutura, é preferível vocês ter um apito ou então agarrarem um pedaço de metal e estar a bater na estrutura com um pedaço de metal, tec, 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 do que estarem a falar. Ok? Porque estes equipamentos trabalham mais nessa onda. Ok? Por isso, estar ali a fazer um ruído, bater com alguma coisa num tubo, este geofone vai ouvir literalmente essas vibrações. Este geofone nós temos que deslocá-lo na estrutura, temos que movimentar e temos que varrer, digamos, as estruturas. Os geofones mais baratos têm 2 sensores, os médios têm 4 sensores, os mais caros têm 6 sensores e nós conseguimos pôr quase em toda a estrutura em cima e vamos ouvir os tais ruídos. Depois aquilo vai nos dizer mais ou menos onde temos que começar a escavar para tentar chegar lá, mas não nos dá uma aproximação, ok? Dá-nos uma intensidade de ruído, mas não uma aproximação. Depois temos o georradar, que é um equipamento fantástico, ok? Que é, nós colocamos em cima da estrutura e ele vai detectar batida cardíaca e respiração. Okay? Ele detecta batida cardíaca e respiração. O Aragão fez uma cara surpreendido, mas é verdade. Estamos a falar de um equipamento que, na realidade, vai assimilar 2 pontos, que é a batida cardíaca e o coração. Quer dizer que uma vítima esteja inconsciente ou esteja mórbida, na realidade aquilo vai ler. E a vantagem disso é que aquilo vai ler 30 metros em raio, vamos falar do aparelho ler assim e assim, ok? Em profundidade, e vai mudar exatamente a que profundidade está essa batida cardíaca ou respiração. Estamos a falar de um equipamento, o topo de gama neste momento, na busca de desaparecidos,
que faz trabalhar, mas também tem o mesmo problema. Eu tenho que deslocar na estrutura, porque ele só anda literalmente em raio. Eu tenho que andá-lo na estrutura e movimentá-lo na estrutura. Qual é a vantagem dos cães? São práticos de mexer, são super ágeis a trabalhar e detectam o odor com força. Eu quero dizer que, numa fase inicial, é os cães que se põem a trabalhar. Os equipamentos tecnológicos são complementares aos cães. Okay? Não é o contrário. Os equipamentos tecnológicos são... Porque, teoricamente, as equipas de busca têm sempre que confirmar com duas marcações. Ou têm 2 cães, metem um cão e a seguir metem outro e é considerado uma marcação efetiva, ou metem um cão e um aparelho técnico, ok? E é uma marcação efetiva. Porque às vezes pormos pessoal a escavar durante horas e não ser uma marcação efetiva, nós desgastamos as equipas operacionais e não temos efetividade. Porque isso depois é isso que vocês têm que perceber. As equipas de salvamento trabalham em baixa probabilidade de vida, ou melhor, muito baixa probabilidade de vida, ok? Eu disse e vou repetir, no Haiti, nós de 278 mil pessoas foram salvas 170. De 278 mil pessoas foram retiradas com viva 170. Agora, na Turquia, de 60 mil mortos, foram tiradas 250 pessoas com vida pelas equipas de salvamento. No último terremoto, no Equador, de muitos operacionais que estiveram lá, quase 7 mil operacionais que estiveram lá, tiraram uma pessoa com vida. Ok? Por isso, há uma ideia errada que as equipas internacionais, quando vão fazer salvamento para esses países, vão tirar um grande número de vida. Por exemplo, agora Marrocos, as equipas internacionais não tiraram ninguém com vida. Também foram tarde, é verdade, mas não tiraram ninguém com vida. Okay? Porque nós trabalhamos naqueles difíceis, porque o resto já foi salvo por quem? Os populares, pelo vizinho, pelo familiar, por na realidade aquelas pessoas que são vocês numa situação sísmica, que é ajudar uns aos outros. Ok? Porque nós, quando chegámos acima de 48 horas depois, e tudo que era fácil de tirar, superficial, já foi salvo. Nós trabalhámos literalmente do baixo dos difíceis. Vamos tirar escombros, para tentar ir aos difíceis. Por isso, os cães são a primeira coisa que nós pomos, porque vai-nos localizar odores, metemos o equipamento tecnológico, fazemos a segunda marcação e começamos a escavar. Agora, os cães são, sem dúvida nenhuma, não há nada que eu substitua na minha equipa, o Ghost e o Lobo, ok? Nada vai substituí-los. Ok, pessoal, mais questões para o Francisco Rocha, aí do YouTube, aqui, pessoal que está presente aqui na plataforma Zoom, não sei se têm alguma questão que gostariam de perguntar, de saber, vejam lá. Acho que não está assim nada de questões. Eu vou só fazer então mais uma perguntinha rápida, que é em Força. relação ao equipamento que estavas a falar, Francisco. Os valores que nós estamos a falar aqui, não sei se tens alguma ideia, só para eu perceber, porque de facto, por exemplo, eu desconhecia o outro que tu agora referiste, fiquei francamente satisfeito por existir uma Posso dizer coisa os daquela. valores certinhos porque sei os de cor, ok? Porque na formação que eu apresento os produtos sei de cor. Um vibrafone 2 sondas anda dentro dos 7 mil euros, vibração de 2 sondas 7 mil euros, e um georradar, ok? O tal equipamento anda dentro dos 30 mil euros. Okay. Eu julgava que fosse algo muito mais inacessível, ou seja... Não é inacessível, mas pode-se dizer que em Portugal a única entidade que comprou recentemente o equipamento, foi os Chapadores de Lisboa. É tão fácil quanto isso. Pois, Por isso nós não temos risco sísmico em Portugal. É isso. Okay? Vibrafone, não. Vibrafone, todos os carros novos dos bombeiros, que são os Versates, já vêm equipados com o vibrafone, ok? Faz parte da carga o vibrafone. Mas o vibrafone, quando dizer, é um equipamento bom, sem dúvida nenhuma, mas é um equipamento com mais margem de erro, vamos falar assim. O georradar é fantástico. O georradar é aquela coisa brutal. Ainda nesta situação da mulher na Turquia, o Ghost marcou a senhora, marcou uma vítima, nós não sabíamos até então que era uma senhora, e os chineses com o georradar puseram em cima e confirmaram literalmente que havia vida lá embaixo, pela confirmação de respiração e de batida cardíaca. Por isso estamos a falar de um equipamento
que é essencial. Epá, tem um vídeo da apresentação do equipamento na internet, nós usámos o equipamento, aquilo é fantástico, aquilo é algo, pá, é muito bom, pronto, é essencial hoje em dia para falarmos daquele equipamento. Ok, muito bem. Está aí uma pergunta Das unidades locais de proteção civil. Pronto, as unidades locais de proteção civil é um conceito também, como o Oregon costuma dizer, também muito americano, que é as DART, Disaster Assistance Rescue Teams, ok? Nasceu desse conceito. Nós íamos pegar em algo que era as DART e transformarmos nas unidades locais de proteção civil. Sinceramente, isso perdeu-se um bocado no conceito, ok? Era muito bonito, era para ser implantado, perdeu-se no conceito. Porquê? Porque em Portugal, infelizmente, nós vivemos dos fogos florestais. É tudo fogos florestais e o resto não acontece. E o que se criou com os fogos florestais foi as equipas de evacuação nas aldeias, que é, tem que ser o responsável da aldeia de evacuação, existe ali alguns pontos de contacto e têm que evacuar para os pontos de encontro. Mas é numa área muito específica com os incêndios. Qual é o conceito das unidades locais de proteção civil? E eu posso dar um grande exemplo disso que aconteceu há muitos anos, quer dizer, vai fazer agora 13 anos, para aí 13 anos, que foi, não sei se vocês recordam-se do tornado do Algarve. Vocês recordam-se do tornado do Algarve, o famoso tornado do Algarve. Pronto, eu vou usar um exemplo do tornado do Algarve. Na altura nós saímos daqui com a equipa e fomos para Silves, e na altura o COM de Silves, o Rui, que estou muito bem com ele, neste momento é um dos elementos do comando dos bombeiros de Albufeira, e o Presidente da Câmara, quando nós chegámos lá, que receberam a nossa ajuda de bom agrado, e nós andámos a ajudar literalmente ali. E depois, no domingo, daquilo dá-se uma sexta-feira, no domingo, surgiu claramente um problema, que era a cidade estava toda destruída digamos, no percurso que o tornado fez. Há uns vídeos na internet espetaculares que mostram o que é um tornado em Portugal, que acho que também as pessoas não têm noção que existe risco de tornados em Portugal, mas mostra ali o campo da bola, o estádio de futebol lá deles a ser destruído completamente, a desaparecer do mapa, e tudo filmado, e acho que vale a pena nós percebermos isto. E na altura, no domingo, surgiu um conceito, estamos a falar há 13 anos atrás, salvo erro, de que se deu o tornado. O conceito das DART eu apresentei numa altura, numa conversa informal com o Presidente da Câmara, que foi: você faz uma coisa que é muito simples, porque ele queria que a cidade retomasse, digamos, a normalidade. Eu disse: olha, você pegue nos órgãos de comunicação social, pegue nas fontes que você tem de comunicação aqui na cidade, e vai pedir às pessoas que se juntem todas aqui. Eu tinha um largo de frente às piscinas, que se juntem todas aqui, que tragam luvas, que tragam, que tiver de capacetes, que tragam botas de segurança, que tragam coletes, e que venham todas ajudar literalmente à reconstrução da cidade. Nós, naquele dia de manhã, eu posso dizer que o Sr. Presidente da Câmara até chorou, porque viu a população toda literalmente a arregaçar as mangas e vir reconstruir a cidade, ou pôr a cidade na normalidade. Não é reconstruir, mas foi pô-la na normalidade. O conceito das DARTs, ou as unidades locais de proteção civil, é um bocado isso. É nós termos alguma formação e algum equipamento dado às nossas populações, formar as populações com pouco, dar pouco equipamento, estamos a falar umas luvas, um colete fotoluminescente identificativo, um capacete, umas botas de segurança, para quando as coisas acontecem, e neste conceito sísmico, onde todos têm que ajudar, pelo menos essas pessoas tenham minimamente as coisas para pôr estas DART, vamos falar no conceito em inglês, mas as unidades locais de proteção civil, a funcionar, que é para isso que elas servem. Mas o problema é que isto tem que sair da ideia ou do papel e transformar fisicamente. E eu, sinceramente, não conheço um bom caso em Portugal que estas unidades locais de proteção civil estejam mesmo a funcionar. Eu não conheço bons casos. Eu conheço serviços municipais de proteção civil, e são diferentes, ok? Das unidades comunitárias, que eram as DART, que são unidades claramente comunitárias. É qualquer pessoa, é o padeiro da esquina, é o trolha da esquina, é o serralheiro da esquina, é as pessoas da vila, da cidade, da aldeia, seja como for. E nessa questão que estavas a falar, nos DART, há uma cena que as pessoas também se esquecem, um pormenor, que é mesmo o pouco equipamento que eles têm que dar, dá um orgulho específico às pessoas, que é um incentivo enorme a participarem quando é necessário. É verdade, isso concordo. Epá, continuo a dizer, mas isso continua a ser o que a gente tem vindo a falar neste congresso, é mentalidades, sensibilidades.
Okay? Mentalidades. Nós ainda estamos na mentalidade que quando uma situação de emergência acontece, que nós vamos pegar no telefone e vamos ligar 112 e alguém nos vai vir ajudar. É literalmente isso. Situações de catástrofe, isso não vai acontecer. Nós tivemos agora, vocês têm noção, por exemplo, agora eu não estava cá, estava lá embaixo no Algarve quando estavam agora às cheias, agora nesta quarta e quinta-feira aqui no Porto, ou terça e quarta, vamos falar assim. Vocês têm a noção do número de ocorrências que teoricamente estavam em espera, em lista de espera, no serviço de emergência? Acho que não há noção. Estão mais de 400 ocorrências em lista de espera. Que as pessoas têm água em casa, porque não têm sistemas de backup de energia, okay? Porque depois, literalmente, não há nenhum sistema que dê vazamento à quantidade de água, porque as bombas não estão dimensionadas. Okay? Depois as pessoas metem-se literalmente na estrada, mesmo tendo sido aconselhadas a não sair de estrada, e apanham lençóis de água e o carro fica afogado. Okay? As pessoas literalmente estacionam os carros debaixo das árvores, mesmo que haja um aviso meteorológico, vai haver muito vento e há risco de queda de árvores. Okay? Por isso, são uma panóplia de situações de sensibilidade que nós não temos como população, que depois pomos tudo à prova, o sistema todo à prova. E é isso. Bom, pessoal, não sei se tem mais alguma questão para colocar ao Francisco aqui no Zoom, ali no YouTube. Também não há nenhuma questão. Francisco, cabe-me a mim agradecer novamente a tua disponibilidade e estares aqui presente mais uma vez no nosso congresso. Já é um dos participantes, também esteve cá o ano passado e já fizemos muita colaboração e vamos continuar a fazer em conjunto, a levarmos este tema mais para a frente. Francisco, por isso, quero-te agradecer imenso mais uma vez e deixo-te aí com umas últimas palavras para o pessoal. Eu é que agradeço, sem dúvida nenhuma. Agradeço o convite, agradeço o estar aqui entre amigos, porque é mesmo isso, estar aqui entre amigos. E vou terminar isto mesmo com isso. Mas, senhores, o risco não é dos outros, o risco é nosso. Okay? Nós temos claramente risco sísmico em Portugal. Formem as vossas crianças, formem as vossas famílias, tentem levar a sensibilizá-las que, infelizmente, estarmos a olhar para uma habitação com os nossos familiares lá dentro, sem termos hipótese de fazer nada, é a coisa mais frustrante que nós podemos ver em situações de catástrofe. Por isso, por favor, vejam a situação sísmica em Portugal como um risco, literalmente, que pode acontecer. E é isso, Francisco. Muito obrigado mais uma vez.